bela guitarra. Ó. Lembra disso? Tempos bons, não era? Olha. Não é que sábado você ficar lavando o carro o dia inteiro. Nem bobo, né? Só pra se exibir. Mas é isso aí, gente. Olha, Eric Clapton toca muito até hoje, hein? É um senhor de 82, 81 anos, mais ou menos. Toca demais, tá? E o programa também é demais aqui, nosso Bendita Hora hoje, praticamente encerrando aqui as atividades ao vivo aqui nessa sexta-feira. Bendita Hora, com só convidados especiais aqui hoje. Mas antes do padre apresentar eles aqui, ó, vamos entregar tudo para o nosso Senhor. Vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Olha, muito feliz de estar aqui nessa sexta-feira com vocês. E o padre tem a honra aqui de trabalhar, de convidar, e elas vieram, essas pessoas maravilhosas. Vamos começar pelo meu lado direito, seu esquerdo aí. Ela já veio no meu programa, ela é médica, ortopedista e traumatologista. É graduada em medicina e especialista. Eu tenho a honra de trazer aqui novamente a nossa querida doutora Juliana Munhoz Vergara. Doutora, para nós é uma alegria, viu? Seja muito obrigada pelo convite novamente. Maravilha, é isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre questões do joelho, aí é importante, hein? Olha, ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa comigo. É a primeira? Não, né? No seu é a primeira, mas já sou... Já foi, já casa, já Juarez, essa aí. O padre Juarez já vim. Maravilha. Ele é advogado especializado na área civil e do trabalho. Nosso querido doutor Gilberto Bernardino. Doutor Gilberto, para nós é uma honra, viu? Estamos juntos sempre aí. Obrigado pelo convite. Maravilha, isso aí. Bom, ele é da casa, queridíssimo, competente, super profissional e artista também, né? Eu tenho a honra de trazer aqui especialista em comunicação e posicionamento de marcas e pessoas. Meu querido amigo Rogério Moreto. Rogério, você é o cara, hein, cara? Você tá maravilhoso. Vamos estar aqui de novo. Estamos juntos sempre. Tamo junto, pai. É, querida. Ela está vindo pela primeira vez no meu programa, né? É, promotora de justiça, da Justiça do MPSP de São Paulo e professora do Direito Penal, integrante do programa Alô Você, no SBT. Tenho a honra de trazer aqui a nossa querida doutora Eliana Passarelli. Doutora Eliana, para nós é uma alegria. Muito obrigada, para mim também. Muito obrigada. É, muito bem, olha aí, gente. Bom, vamos aqui já então a primeira informação. Vamos aproveitar. O programa tá bom hoje, hein? Olha aqui, ó. Segunda parcela do 13º deve ser paga até hoje. Veja o que fazer se você receber. Não receber. Se você não receber. Isso aí faz tempo que eu não recebo, né? Mas acho que faz tempo que eu não recebo. Doutor, fala um pouquinho dessa segunda parcela, né? Eu acho que seria legal sempre instruir bem o povo. Quando é que eles recebem a primeira, o trabalhador? Que trabalhador que recebe? Acho que é importante. Sim, muito importante. Olha, todos recebem? Não. Que tipo de trabalhador recebe? Recebe quando a primeira e recebe quanto a segunda? E se não receber? O que eu faço? Conta um pouquinho para nós esse mundo do 13º. Vamos lá. O 13º salário, né, conhecido como a gratificação natalina, ele normalmente é pago em 2 parcelas.
As pessoas acreditam que a primeira tem que ser paga no dia 30 de novembro, mas não. Ela pode ser paga já desde janeiro, tá? O empregador já pode fazer o adiantamento da parcela a partir do dia 30 de janeiro. Tem esse direito. Já tem esse direito, tá? Só que você tem que fazer o pleito junto ao RH de forma escrita. Tem que fazer a comunicação que Isso você é para deseja. para receber a primeira parcela. Isso. Aí o cálculo vai ser feito de janeiro até 30 de novembro. Tá? A segunda parcela, inclusive, vence hoje, tá? Todos os dia funcionários 19. que não... porque o dia 20 é amanhã. Como amanhã é sábado, então ela vai vencer hoje na sexta-feira. Perfeito. E o empregador tem que cumprir certinho aí, pessoal, senão vocês vão começar a levar multa aí, tá bom? Nós temos um representante do MP aqui, não é o MP do Trabalho, mas... o Ministério Público do Trabalho, ele chega junto mesmo, realmente, ele vem fazer essa defesa dos trabalhadores, mas para que isso ocorra, o trabalhador tem que fazer a comunicação, que a empresa está em falta com eles, não está fazendo o pagamento do 13º salário na data certa, porque se não receber, vai começar a contar juro e atualização monetária daquele valor, tá bom? Ao tempo do recebimento. Tá? E vamos lá, quem tem direito? Essa é a grande celeuma que existe. Quem tem direito, quem não tem. Quem não tem, o que fazer. Então, lá, todos os trabalhadores considerados regime seletista, que são aqueles que trabalham com CLT, eles vão fazer jus ao recebimento do 13º salário, tá bom? Então, aqueles pessoal que trabalha lá na modalidade PJ, eles não têm direito, tá? Mas se trabalhou, mesmo que não tenha um registro em carteira, que seja aquele contrato de forma verbal, que a Justiça do Trabalho também aceita como formalidade de contrato, os contratos de forma verbais, eles também fazem jus ao recebimento do 13º, tá bom? O empregado doméstico também faz jus ao 13º. É muito importante falar isso, porque muitos trabalhadores domésticos hoje, eles não trabalham com registro em carteira. Sim. Tá? Então, quando chega o mês de dezembro, o patrão, dá uma de esquecido, não vou pagar o 13º porque ele não está registrado. Não, ele faz jus também ao 13º salário em 2 parcelas também. Apesar que tem muitas pessoas que trabalham assim em casa, né? Esse último exemplo que o senhor deu. Isso. Às vezes ele não tem assim um vínculo direto com aquele única pessoa direto trabalhando. E não tem contrato. Às vezes ele não tem contrato, mas ela trabalha um dia numa casa. Ele é diarista, né? A diarista... diarista, no caso, como é que... Não, a diarista, se ela trabalhar até 2 dias, ela não vai fazer jus, tá? Se ela trabalhar mais que 2 dias, ela já faz jus ao 13º também, porque aí já tem um vínculo de trabalho, tá bom? Perfeito, entendi. Pô, legal entender isso aí, né? Então, quer dizer que a primeira parcela, você já tem direito, logo no começo você tem que... fazer o play. Isso, no RH você já tem condições de receber a primeira parcela. E depois, quando chegar em novembro agora, você falou que vai até... Dia 30. A primeira parcela calcula de janeiro a 30 de novembro, calcula o valor da primeira parcela. O valor da segunda parcela vai calcular de janeiro até 30 de dezembro para calcular o valor da segunda parcela, só que você não vai receber 2 vezes, tá, pessoal? Tem que deduzir o valor que você recebeu da primeira, tá bom? Para receber a segunda, é muito importante falar isso. O pessoal espertinho que receber, né? E uma coisa muito importante, Pato, que os empregadores se excusam muito, e por isso que eles recebem a famosa rescisão indireta do contrato de trabalho, é que eles evitam calcular no 13º todas as gratificações que existiu ao longo do ano. Por exemplo, hora extra, na hora de calcular o 13º, eles se excusam, vou economizar aqui. Mas se isso ocorrer, o trabalhador ele vai fazer jus, tá? A rescisão do contrato de trabalho, na modalidade rescisão indireta, e o empregador vai ter que pagar todas as verbas rescisórias dele, inclusive com todas as correções. O empregado tem que ficar bem esperto com relação a isso, né? Para ele poder reivindicar esse direito. Exatamente, isso mesmo. Perfeito, gente. Olha, nós temos um aviso importante para você agora, é sobre a cinta Sarei. Tá fazendo muito sucesso. Dá uma olhada aí, ó. Tudo bem, Manolo, como é que você tá, querido? Tudo bem, querido? Tudo Maravilha. bem, E essa cinta fazendo sucesso, hein? Sucesso, fantástico. Ela corrige bem mesmo assim a coluna, a postura. A postura, primeira postura para sentar, para você ter uma postura que fique ereta, né? Isso. Principal, até porque as lesões, muitas vezes, né, padre? A pessoa tem uma dor ali na coluna. O natural do ser humano é tentar encaixar uma posição que não sinta dor. Então, qual que é o papel dessa cinta? Primeiro, ele vai corrigir essa postura, que já é fantástica no trabalho. Tem que usar pelo menos 5 horas por dia. 5 horas por dia, os estudos já mostram isso, que 5 horas você usando essa cinta, além de corrigir a sua postura, ele diminui as inflamações. Para quem que eu indico a cinta, padre? Olha só, para quem sofre com hérnia de disco,
bico de papagaio. Você sabe que a pessoa que sofre com bico de papagaio é uma dorzinha que vai aqui na coluna, a pessoa sente a dor até a sola do pé. Então, quando você usar essa cinta, a primeira coisa, além de corrigir a sua postura, ele tem o infravermelho longo. Tem uma tecnologia já nele. Já nele. Isso é bacana a gente poder falar do infravermelho longo. Tá. O padre, se você pegar, por exemplo, um fisioterapeuta, quando ele vai fazer um pós-operatório, por exemplo, ele vai na sua casa lá, às vezes você teve um problema, quebrou uma perna, um braço, enfim, ele vai na sua casa. A primeira coisa que ele faz, ele aplica o infravermelho na lesão para diminuir as inflamações, acelerar o processo de cicatrização e diminuir o processo inflamatório. A nossa cinta, ela tem justamente esse infravermelho, que é muito importante para melhorar e aliviar as dores. Você sabe que essa é a única cinta no Brasil que, para quem tem dores na coluna, dores lombares, dores principalmente no nervo ciático, ela alivia a dor e trata esse processo inflamatório. Trata, né? Por causa desse infravermelho. O infravermelho, porque assim, o fisioterapeuta vai 1 hora na sua casa, ou você vai 1 hora lá na clínica. Aqui não, são 5 horas de tratamento, isso é muito importante a gente frisar. Uma coisa muito legal, o tecido dela também é um tecido muito bacana, porque além de corrigir a sua postura, a cinta ela vai apertar justamente essa região do abdômen, então ajuda muito a desinchar o corpo, porque às vezes o processo inflamatório, ele gosta desses ambientes um pouquinho mais inchado. Então você vai usar a cinta, ela vai ajudar a desinchar principalmente a região do abdômen. E uma coisa muito bacana... E coloca diretamente na pele. Na pele. E a cinta nós temos o infravermelho, ele vai colaborar diretamente para ajudar o fluxo sanguíneo. Então quem sofre com inchaço, formigamento, má circulação, ela vai ativar o fluxo sanguíneo. Isso é muito importante até para cuidar do coração, gente. O fluxo de sangue, ele é primordial até para nutrir as extremidades do nosso corpo. Então essa cinta é maravilhosa, não tem contraindicação, qualquer pessoa pode usar. Foi aprovada até pelo... Isso, pela Anvisa. Pela Anvisa. Pela Anvisa, isso. Foi aprovado pela Anvisa. Bom. Então ela tem essa indicação médica que é muito bacana. E claro, quem já conhece, quem trabalha na área da saúde, já conhece essa cinta. Agora você está tendo a oportunidade de levar para casa essa cinta. E o bacana, padre, que é o seguinte... Nós somos a única empresa no Brasil que a gente está disposto que as pessoas conheçam a nossa cinta com o maior desconto do Brasil. É o maior desconto, você já pode ligar a partir de agora. A gente atende o Brasil todo. Pode ligar agora, 0800 787 7090, você não paga a ligação. 0800 787 7090. Vamos fazer algo bacana, Pablo? Vamos, quero lá, vai lá. 70% de desconto na cinta. 70%? De desconto. Bom. Eu vou mandar essa caixa de som JBL. Já ganhou a sua ou não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Estou esperando vocês depois me dar meu presente. Todo mundo que ligar vai ganhar. Ligou para conhecer a cinta, já vai ganhar essa caixa de som JBL. E nós vamos fazer o seguinte, as primeiras 10 pessoas que tá ligadinho, que tá atento e ligar agora, ganha um massageador elétrico. Opa, vamos lá então. Então liga agora, minha gente, 0800 787 7090. Experimenta, a ligação é gratuita. Cinta Sarei. Você vai ver como ele vai corrigir a sua postura. Sara mesmo. E vai trazer, por causa dessa molécula vermelha, como é que chama? O infravermelho longo. Maravilhoso. Você sabe que o pessoal usa o infravermelho longo. Controle remoto é infravermelho longo, vendo? só que não é terapêutico. Diferente da cinta. Você pode até dormir com ela. Ah, com certeza. Manolo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, viu? Obrigado. Vamos lá, gente. Essa cinta tá fazendo muito sucesso, hein? Maravilha, hein? Maravilha. Tá vendo, gente? Vamos embora. Olha aqui, vamos mais outra informação aqui, importante. Estenose, é isso? Isso. Estenose foraminal. Saiba detalhes da doença que causou a cirurgia de Xuxa. Aí, ó, estenose e o normal. Dá uma olhada nessas figuras aí. Doutora, conta um pouquinho aí, conta um pouquinho, com base aí na Xuxa, o que é essa estenose foraminal? Os nomes diferenciados, né? Pra gente entender um pouquinho. Só para deixar a doença mais chique, né? Difícil. Ficou chique o nome dela. Na verdade, a estenose é quando a gente tem uma compressão da coluna. Então, pode ser tanto do canal, que é onde passa toda a reuniãozinha de nervo que a gente tem, então a coluna mesmo, a medula dentro dela, quanto do forame, que é como se fossem pequenos orifícios, que tem 2, um para cada lado que sai ali. Nós estamos vendo aí. Isso, das partezinhas que ficam como se fosse
lateral, tanto lateral quanto medial. Certo. É como se tivesse um furinho ali que sai as duas partes dos nervos também, que saem dessa medula e vão para o nosso corpo. Então, quando tem por alguma hérnia de disco, alguma degeneração, que pode ser uma hérnia já formada ou o começo dela, você pode ter quando ele fica obturado, então ele fica fechado ali. Você tem ele ocluso, e aí vai dando sinais. Pode ser dor, pode ser formigamento, pode ser perda de força, pode ser até perder xixi, tem incontinência urinária, incontinência fecal. E aí, quando você perde a sensibilidade dessa parte, tanto da virilha, que é a região inguinal, e perder tanto o xixi quanto as fezes, aí a gente já tem uma emergência neurológica. Tá? E aí a cirurgia dela foi justamente porque ela estava com sintomas de formigamento, de dor, de impotência funcional. Isso na parte inferior. A dela foi inferior, porque pode dar na coluna inteira. Então a gente pode ter desde a cervical até a lombar. E aí foi uma cirurgia endoscópica, então ela é minimamente invasiva, é como se fosse aquelas de furinho, de uma artroscopia, no meu caso, né, que eu sou cirurgiã de joelho, então ela é endoscópica, ela é só por furinho, ela vai, desobstrói aquilo, então vai dar a passagem para o canal ali, para não ter mais a compressão do nervo e vai acabar com os sintomas. Fica bem, fica tranquilo. A maioria dos casos, se for bem indicada a cirurgia. Agora, o que pode ocasionar? A senhora falou hérnia de disco, mas assim, o que pode levar a esse tipo de enfermidade, vamos dizer assim? É a idade, também. É uma questão de má postura, exagero de alguma coisa? É um conjunto, na verdade, porque todo mundo vai desgastar, todo mundo envelhece, senão a gente morreria cedo. Então, graças a Deus, não é desse jeito hoje em dia. Então, pode ser pelo próprio desgaste, e aí, junto disso, seus hábitos, falta de exercício, peso, postura, o mesmo exercício errado, que pode ser uma causa, e essas são as mais comuns. Agora, tem as outras causas menos comuns, como tumor, um acidente. Então, assim, você teve um trauma, um acidente de carro, um acidente de moto. E aí você teve uma lesão neurológica, uma lesão de coluna, de medula. Você pode ter uma sequela, pode ter uma estenose também. Mas isso não é muito comum. Não, essa parte de tumor, trauma, são as menos comuns. A mais comum é aquela de desgaste, degeneração, sobrepeso. No caso que nem a Xuxa teve aí... É um caso... Desgaste. Muita gente tem isso aí. Normal. Se a gente fizer aqui, nós 5, uma ressonância de lombar, por exemplo, você pode ter já as lesões degenerativas. Em mim, provavelmente eu sou a mais nova da mesa. Então, eu já tenho. Já tenho. Então, tem que se cuidar aí, pessoal. Vamos lá. Depois dos 30, muda. Aos 40, a gente já tem uma mudança mais acentuada. E na mulher, mais ainda, porque a gente começa a ter mudança hormonal. No homem, vem um pouco mais tarde. Mas isso impacta diretamente no nosso desgaste, envelhecimento do corpo. Perfeito. Tá vendo, gente? É isso aí. Quer viver? Então tem que saber as consequências depois também, né, doutor? É isso aí. Com certeza. Ó, Príncipe tá aqui, vai falar do quê? Creatina, né, gente? A creatina tá fazendo um sucesso tão grande, que ali, ó, todo o telemarketing ali não para. Exatamente. Príncipe, Deus abençoe você. Amém, graças a Deus. Boa tarde, meus amigos. Doutora Eliana Passarelli aqui, Rogerinho, os doutores ali queridos. Boa tarde a todos, boa tarde você aí de casa. E ó, esse produto, como o padre disse, está fazendo sucesso. É um dos produtos mais vendidos da televisão brasileira. Agora, a gente fez uma série nós mostramos uma série de fatos importantes para as pessoas, que até então as pessoas desconheciam, né, padre? Pensava que creatina era para o pessoal da malhação. Só achava. Achava, pessoalzinho da malhação. Então, não, gente, a creatina foi criada há mais de 200 anos, exatamente para o pessoal da melhor idade. Olha que interessante, pessoalzinho da melhor idade está tomando creatina para reforçar a musculatura, porque a partir dos 30 anos de idade, e aqui tem uma doutora que não me deixa mentir, a gente vai perdendo a massa muscular. Ela acabou falando aí agora. Exatamente. Perde a massa muscular. O que acontece, gente? Começa até com sarcopenia. E isso não é bom. Então, o que acontece? Precisa fortalecer essa musculatura. Aliás, hoje, presta bem atenção você aí de casa. É a nossa última ação ao vivo, padre. É a última. Então, é o último dia, o último momento, com 70% de desconto para você comprar sua creatina da Francis Life. Paulinho, eu vejo... Nós vamos dar o quê? Para a doutora Eliane e para o Rogerinho? Pode ser. Rogerinho e doutora Eliane, pode vir para cá, vocês dois. Prazer. Aqui, ó. Agora... E agora, Rogerinho, essa aqui pode tomar, não tem nenhuma contraindicação. Doutora, nenhuma contraindicação. Vamos fazer um brinde aqui, vem cá, Lili. Ó. Saúde! Saúde! Aroma e gosto. Doutora, o Rogerinho já conhece que ele já toma a creatina da Francis Life. Gostinho de abacaxi. Gostou, doutora? É boa? É boa. Gostosinha, Vou te falar uma coisa, eu não tomo nada líquido dessas coisas. É mesmo?
Mas tá boa. Tá boa, né? É boa. Aprovadíssima. Tá vendo, gente? Aí. Olha isso. Doutora Eliana Passarelli, Rogerinho Moreto. E o que é interessante, reforça a musculatura, meninos. Obrigado, meus queridos. Feliz ano novo e boas festas pra vocês, viu? Valeu, Paulinho. Creatina da Francis Life. Ô, lá em casa. Sabe o que é legal? É que as pessoas tomam a creatina. Não tem um que não fala bom, né? Bem, né, padre? Todo mundo Todo toma mundo. Tudo que é gosto. programa que a gente faz. Ontem, por exemplo, nós tivemos o nosso Nós Estamos Junto, que foi maravilhoso. Aí nós pusemos cantor tudo pra tomar creatina. A gente bota o povo tudo pra tomar creatina. E todo mundo fala assim. Aí depois o pessoal pede, né, padre? Eu quero tomar creatina. Eu quero tomar creatina. A plateia inteira ontem, todo mundo queria tomar creatina. E você vai tomar também? Agora, a nossa creatina, olha isso. Ela dá força e desempenho para o dia a dia. Ela recupera. Faz a recuperação muscular rápida, tem as articulações fortes e protegidas, aí você tem energia nas suas atividades, ação antioxidante para cuidar do corpo e matéria-prima importada de altíssima qualidade. Ai, que até beleza. porque a nossa creatina é premium, que é diferente dessas comuns que tem por aí, e tem coenzima Q10 mais colágeno tipo 2. Então você vai ligando 0800 771 3800 com 70% de desconto. Depois tem mais presente, mas a doutora vai falar um pouquinho pra gente. Vamos ver, Pablo? Agora. Aí presta atenção, vale a pena. Você já deixou de sair porque estava com dores? Já desistiu de um passeio, de uma caminhada, de um momento bom porque seu corpo não colaborava? Não precisa mais ser assim. Esse é o combo 3 em 1 que vai mudar isso, porque só ele tem creatina, que auxilia no combate da perda e na aceleração da recuperação muscular, na cognição e função cerebral e também no aumento da força e resistência. Coenzima Q10, que ajuda a proteger o coração e aumentar a produção de energia nas células. E o colágeno tipo 2, que cuida das articulações e reduz as inflamações. É você novo de novo. Olá em casa, é você novo e nova de novo. Agora presta atenção. Até o final do programa de hoje, nós vamos ter um preço especial e também desconto de 70% em Olha cima aí. desse preço. É como se fosse uma queima de estoque. Então presta atenção, você pode comprar de 1 até 10, quantos frascos você quiser. Mas, por exemplo, tem 2, 4, 6. A partir de 6 potes, 6 frascos desse aqui, presta atenção, você vai levar de presente comprando 6, você pode pagar em 10 parcelas no cartão, frete grátis para todo o Brasil, você ganha esse faqueiro maravilhoso, com 5 facas marmorizadas, que não perdem o fio, não perdem o corte, mais descascador de legumes. Mas o melhor é você, com certeza, como disse ela, novo e nova de novo. Agora, presta atenção, creatina não é luxo, é necessidade. Não pode ficar sem creatina para reforçar a musculatura, combinado? É só ligar com 70% de desconto. 0800 771 3800. Príncipe. Querido padre. Creatina da Francis Life com 70% de desconto. Não tem pra ninguém. Tamo Grande junto, príncipe. querido padre. Tamo Fiquem junto todos sempre com aí. Deus. Maravilha, Rogerião. Meu querido, tô muito feliz de você estar aqui, viu? Também, viu? Porque a gente já se conhece um pouquinho, né? É verdade. Mas vamos lá, gente. Outra informação aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Por hora, são denunciados 33 casos de abuso e maus tratos contra crianças e adolescentes no país. Doutora, isso é assustador, hein? Por hora, são denunciados 33 casos de abuso e maus tratos. Doutora, me fala um pouquinho sobre isso daí. O que leva, o que são esses maus tratos? O que está levando essas coisas a acontecerem? Fala um pouquinho pela tua experiência. Falo. Primeiro que hoje a gente sabe mais por conta da publicidade. Sim. Desculpe, da internet e tal. Então a gente tem mais acesso a essa violência. Mas ela é uma coisa muito antiga. Se eu for comparar, eu estou há 40 anos no Ministério Público, se eu comparar com os casos de antigamente, com hoje, obviamente os casos não mudam. Eles não mudam. Só que hoje eles são relatados. E antigamente Então você poderia tinha ter a mesma proporção, só que agora eles são relatados, é isso? São relatados, então você fica mais fácil para a justiça ir atrás. Agora, e mais ainda, né? O abuso, nós falamos em abuso sexual, nós falamos em abuso psicológico, falamos uma série de abusos. Várias questões. Tá. Então, quando o adolescente se propõe a falar, né, fazer uma live, qualquer coisa assim, é onde aparecem as vítimas. E elas vão na sequência. E aí a gente vai tomando conhecimento. Mas o número é enorme. Eu acho que o número piorou, desculpe, mas o número piorou muito
eu vejo assim, em relação à pandemia, onde os pais ficavam em casa, onde muitos perderam o emprego, onde outros já eram abusadores e ninguém tinha conhecimento. Olha, os casos... Outro dia eu fiz uma sessão no tribunal, eu acho que de 30 processos, 14 eram estupros de vulnerável. E desses 14, né, de estupro de vulnerável, nós tínhamos um caso que não fosse a pessoa da família. O resto, Meu Deus do céu. o resto são todos da família. É. Então, a família pode procurar tio, pai, padrasto, marido da avó, irmão mais difícil, fica entre tio, amigo o namorado da avó, que é super comum hoje, padrasto muito, pai, e vai por aí afora. Normalmente isso em qualquer membro classe social, por exemplo, qualquer. desde a da periferia, Qualquer. os casos são grandes e também numa classe média alta também acontece isso. Acontece. Isso não tem classe social. Tem mau-caratismo, né? Fora do mau-caratismo, às vezes até doença. Mas doença não explica. E normalmente são pessoas que convivem com outras pessoas, com mulheres, enfim. Pouco importa, mas são abusadores. Isso é muito grave. São crimes assim... As pessoas talvez hoje se sentem, aqueles que denunciam, estão se sentindo mais encorajados em fazer isso também do que outrora. Antigamente as pessoas tinham muito medo de repente fazer uma denúncia, às vezes até sabia, desconfiava, mas não ia procurar uma autoridade, às vezes para relatar, olha, eu estou desconfiado que naquela família está tendo maus tratos, a gente percebe. Hoje as pessoas se sentem mais protegidas? Então, em relação aos maus tratos, a gente adiantou muito, porque os professores estão de olho. Hoje, mais do que nunca, os professores estão de olho nos seus alunos. Está contribuindo para um olhar diferente. Muito. Por outro lado, não só os professores, como os médicos que atendem em pronto-socorros. Vejam quantas crianças que morreram ultimamente, porque eles chegam ao hospital com, caiu da cadeira, caiu do berço, caiu não sei do que. E estes médicos estão muito atentos a isso. E eles aqui costumam noticiar, né, ao Conselho Tutelar, à polícia, ao Ministério Público, que de fato há lesões que são inexplicáveis. Só esse ano, o senhor falou do BAT, só o tempo que eu estou lá, eu acho que eu já vi pelo menos uns 20 casos de crianças que falecem em virtude de maus tratos. Né? E essas pessoas são ameaçadas, essas crianças, adolescentes, por aqueles que as agridem, tanto sexualmente, moralmente, etc. Elas são ameaçadas o tempo todo a não falar, a não... por isso que também acho que isso é uma das grandes dificuldades, sempre foi uma das grandes dificuldades, né, doutor? Sim. Uma coisa que a gente hoje tem melhor é a possibilidade dos pais conversarem com seus filhos. Nem sempre foi assim. E do filho confiar num dos genitores, ou padrasto, ou enfim, seja lá quem for, para contar o que está acontecendo dentro de casa. Mas não há um caso onde elas não sejam ameaçadas. Não existe isso. Entendi. São ameaçadas da mãe perder o tal do marido, são ameaçadas de morte, vou matar sua mãe também. Então, elas são ameaçadíssimas. E isto retrai, e elas têm um sentimento de culpa muito grande. Então, elas não falam, por isso que os professores são importantes, porque eles começam a colocar um diálogo que não havia antigamente. Perfeito. E a possibilidade de saber quem é que está sendo vítima desses maus tratos. Eu acho que a senhora, pela tua experiência, a senhora sempre incentiva, percebeu, esses profissionais, percebeu alguém que também está morando perto, está escutando, para já fazer uma denúncia. Sim. Porque hoje a lei também hoje assegura um pouquinho a preservar aquele que está denunciando também, né? Sim, auxilia. Nós temos até um programa de testemunhas, que é inclusive para tirar as pessoas de casa e irem para outros lugares que são absolutamente sigilosos, para que este abusador, para que eles possam depor em relação ao abusador. Agora, também tem um fator muito importante, que é a criança receber um apoio psicológico. Sem isso não dá. E o comportamento da criança muda muito. Sim. Em casa, na escola, são sintomas clássicos. Né? Ela começa a se mutilar, ela não fala mais com os amigos, ela, obviamente,
perde o interesse em tudo. Então, são sinais que os professores percebem, que o bom pai e a boa mãe também perceberão. E, em relação a físico, os médicos hoje estão muito adiantados em relação a isso. Interessante, hein? Tá vendo, gente? Ó, importantíssimo isso aí que a doutora está colocando. E é triste, né? Ao mesmo tempo. Muito bem, olha aqui mais uma informação. Nostalgia. Vamos entender depois um pouquinho essa palavra, né? Está na pauta do consumidor e publicidade monitora tendência. Olha aí, ó, tá vendo? Isso aqui é um período da nossa época aqui, ó. Tá vendo, Rogério? Ó, tá vendo? Essas coisas mais antigas. Essa imagem da fita e o lápis. LP, tá certo? Essas coisas mais nostálgicas, né? Conta um pouquinho sobre isso aí. O que seria essa nostalgia? Até pra gente entender um pouco essa coisa do consumidor, cara. A saudade daquele produto, daquele serviço, daquele comercial. Que te lembrava. Te lembra uma época boa da sua vida. Certo. Né? Por que a nostalgia está hoje muito inserida nesse mercado, né? No mercado de consumo? E é interessante porque as empresas estão hoje buscando isso. Tanto é que tem várias marcas que estão retomando produtos de 20, 30 anos atrás e colocando no mercado novamente e tendo um resultado muito grande. Por exemplo, a boneca da Xuxa, ela foi relançada. Ela esgotou em 24 horas. Caramba! Por quê? Quem comprou a boneca da Xuxa são os adultos que há 20, 30 anos atrás era adolescente, era criança, não tinha condições, muitas vezes, financeiras para comprar aquele brinquedo, aquele produto, e que hoje, como tem essa condição, tem essa coisa, essa nostalgia. Em 2023 saiu a coleção, mais uma vez, do Falcon, um boneco Falcon para os meninos. Exato. E eu comprei um. Você comprou? Eu comprei, olha só. Já tô com inveja. Nostalgia. E acabou no mercado assim instantâneo, cara. Já fiquei com inveja. Mas é exatamente isso. Então, por exemplo, a boneca é o exemplo, a própria Coca-Cola também. Lembra que tem a latinha com os nomes? Sei. Se você perceber, a Coca-Cola fez o quê? Começou a colocar os nomes mais antigos, não os atuais. Interessante. Você não vê Enzo na Coca-Cola, né? Você vê o João, você vê o Antônio, né? Por quê? Porque isso também remete. A pessoa, tem com o meu nome. Aquelas garrafinhas também. Isso, a coleção, colecionável. Então, assim, o mercado hoje ele está voltado para isso, porque existe um público muito grande consumidor hoje, que é o adulto, que está com poder aquisitivo para consumir determinados produtos que quando lá atrás ele não conseguia. E quando você retoma essa coisa da nostalgia, além de criar essa proximidade, essa experiência, né, com o cliente, você aumenta seu faturamento. E você associa também, até pela tua experiência, que isso também pode estar ligado ao envelhecimento da sociedade, porque nós estamos mais velhos, né? Estamos. Está nascendo menos crianças. Então nós estamos, essas crianças do passado já estão ficando cinquentões para lá. Tiozinho, né? Tiozinha, né? Tipo eu, né? Você acha que também é um pouco por isso? Também essa coisa do... Porque é isso, por exemplo, sabe aquela história que quando a gente está conversando, principalmente quando a gente conversa com pessoas mais jovens, o que a gente fala? Olha, na minha época... Era isso, né? Olha, quando eu tinha a sua idade, né? Porque existe a diferença. Então... isso gera exatamente esse sentimento. A gente sabe que a gente está envelhecendo e o envelhecer ele é muito controverso, né? Porque às vezes você envelhece mais na cabeça do que no físico e vice-versa, né? Então, mas quando você começa a ter esse envelhecimento e sabe que, poxa, agora eu já estou numa fase, né? Que agora, a família já está aqui, já tem filhos, já tem netos, você começa a se sentir nostálgico em vivenciar aquilo que você vivenciou lá atrás. A questão do consumo. A questão do consumo. E aí você começa a pensar nisso. Você falou do boneco Falcon, então eu vou te contar. Eu comprei outro dia, e eu não sei nem por que eu comprei, eu acho que é isso, essa nostalgia, um videogame, que é aquele que tinha o Atari antigo, tinha aquele Master System. Eu comprei um Master System que relançaram, paguei uma nota no negócio, eu nunca usei.
Tá lá na caixa. Tá lá guardado, só pra ter. Mas porque eu queria muito quando eu era jovem, eu não Importou podia. isso Agora aí. eu falo, agora eu compro. Porque agora, né? Eu faço o mesmo. Não é isso? E hoje aconteceu isso com os carros antigos também, né? Também. E Hoje- o carro antigo hoje ele vale mais do que o Muito, novo. muito mais do que um novo. Brasília, Corcel, Opala, Kombi Corujinha. Eu queria muito ter um Opala, aquele SS esportivo. nossa. Mas eu fui ver, custa mais de 100 mil reais Muito um mais. que tem a minha É idade. mais fácil você comprar um zero hoje Exato. do que ter um desses antigos. Então é justamente por isso. Mas o importante é que, assim, para concluir, a empresa que está de olho nisso, que está acompanhando essa tendência e que começa a usar esses artifícios para trazer algo para o seu produto, para o seu ele vai atingir o consumidor muito mais fácil. Acho que é uma boa de uma sacada, hein, bicho? Tanto é que, se eu não me engano, teve um chocolate também que voltou agora, que era o da Turma da Mônica, que era da época da infância, hoje também está um negócio vendendo absurdo. Então, assim, tem várias marcas usando isso como um gancho para atingir esse mercado, porque o mercado está aí. É isso aí. Super legal, eu achei bem bacana. Né? Só que as empresas estão espertas, né? Eu sou de uma época que não pode falar nem perto das doutoras. Que suco. Ave Maria. Que suco. Vamos lá, vamos aqui outra informação. Férias coletivas. E olha aí, gente. O que diz a legislação trabalhista brasileira sobre essa questão de férias coletivas? Doutor, fala um pouquinho sobre férias. Não são todas as empresas que dão férias coletivas, né? Não são todos os... Não são todas as empresas, porque as férias coletivas é um ato unilateral do empregador. Então, é a empresa que decide, eu concedo ou não concedo. Quais as empresas que concedem mais férias coletivas? Aquelas que, por exemplo, final do ano, ela tem uma baixa demanda na produção. Então, como ela não tem uma demanda, ela vai pegar determinado grupo da empresa ou toda a empresa, tá? Normalmente não manda todo mundo de férias coletiva. Ela vai pegar um determinado setor, pode ser a área da produção, o RH, e vai fazer, vocês estão de férias coletiva. Só que tem que seguir uma regra, tá? Não é, vou colocar todo mundo de férias coletiva ou vou colocar um grupo de férias coletiva e tá tudo certo. Não, tem que seguir toda uma regra, porque hoje a empresa, ela detém o poder. Então, ela poderia fazer algo que poderia estar violando os direitos do trabalhador. E como no direito do trabalho nós temos ali o princípio da protetividade do trabalhador e da publicidade dos atos, então tem toda uma regrinha para chegar, vou conceder férias coletivas na minha empresa. Como que funciona? Primeiramente, quando o empregador ele fala assim, eu preciso colocar férias coletivas na minha empresa aqui de tal dia a tal dia, ele pode, é ato unilateral dele, contudo ele precisa seguir a regra, não pode ser inferior a 10 dias primeiro. Não pode ser inferior a 10 dias. Não, as férias coletivas elas não podem ser inferiores a 10 dias. Pode ser até 2 períodos, mas que, por exemplo, 10 e 10 pode, mas não pode ser nunca inferior a 10, tá bom? Primeira regrinha que tem que seguir. Pense, já consegui, vou conseguir colocar todo o pessoal aqui em férias coletivas, 10 dias. Eu vou fazer a comunicação agora aos órgãos responsáveis pelo trabalhador. Quem que é? O Ministério do Trabalho, né? E o sindicato da categoria. Porque são esses dois órgãos que mais visa ali a protetividade do trabalhador. Então, quando você comunica esses órgãos com prazo de 15 dias, você precisa também pegar aquela comunicação e agora você precisa anexar nos ambientes de trabalho da empresa para que o trabalhador também, neste prazo de 15 dias, ele venha ter conhecimento que ele vai ser colocado de férias coletiva. Tá? São algumas regras que precisa seguir. Agora, existe meio que uma celeuma que fala assim, mas o trabalhador que trabalha menos de 1 ano na empresa, ele também vai ter direito às férias coletivas? Boa pergunta. Tá? Todo mundo perguntou, tô há menos de 1 ano na empresa, a empresa vai colocar todo mundo de férias coletivas e eu como fico? Não, calma, ele vai ser colocado também, porque não pode separar. A partir do instante que eu coloco um departamento, todo mundo aqui de férias coletiva, aquele trabalhador que está menos de 1 ano lá, ele não pode ser colocado de fora, ele também vai sair de férias coletiva. Só que com um adendo. Se ele não tem o período aquisitivo ainda, vamos colocar lá de 10 dias de férias, aí aqueles dias que está faltando vão ser dados para eles como licença remunerada, mas ele vai sair os 10 dias também de férias coletivas, só vai mudar o nome. Vamos colocar 5 dias de férias coletivas e 5 dias como licença remunerada para atingir os 10 dias das férias coletivas. Quer dizer que são vários detalhes que tem que ser verificados, exatamente. Né? A empresa antes da empresa tomar uma atitude dessa. Exatamente, porque se ela começar a tomar atitudes erradas, aí também vai incidir multa,
tá? Vai incidir multas na empresa por descumprimento da regra trabalhista. Também vai acarretar novamente aquela famosa rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave do empregador, que dá direito ao trabalhador a todos os direitos e verbas trabalhistas. Na hora de fazer o pagamento também é muito importante, que tem que seguir a mesma regra das férias comuns, das férias normais do trabalhador. Recebimento com 2 dias antes de colocar em férias, tem que fazer o pagamento. O pagamento também tem que ser acrescido do terço constitucional, porque quando você recebe férias, você não recebe só o seu salário. Você recebe o seu salário mais 1/3. Que nós chamamos de o terço constitucional. Então, nas férias coletivas também vai prevalecer a mesma regra. Recebe o salário normal, aquele período que você saiu de férias, acrescido das férias coletivas, acrescido do terço constitucional. Então só para arrumar aqui minha cabeça. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa aqui, olha, a partir agora de dezembro, só vamos voltar todo mundo dia 5 de janeiro. Certo. Só que no dia 6 estava previsto eu entrar de férias. Eu trabalho aqui. E aí, tiro as férias de boa. Vai tirar a férias de boa? Tiro a minha coletiva e depois tiro as minhas férias. Exatamente. Só que isso vai ser da parte das minhas contas, da contabilidade, meus direitos e meus deveres, deverão ser todos eles ajustados depois, né? Sim, as suas férias coletivas não vai implicar no seu direito das suas férias, que já foi um período. Quando você sai de férias é porque você já teve um período aquisitivo anterior de 12 meses trabalhado. Contudo, o empregador, se você completou apenas 12 meses, ele também tem mais 11 meses para conceder suas férias. Se você já completou os 12 meses, se você já passou o período dos 11 meses, nada vai impedir que você saia com suas férias normais e receber também o seu salário de férias com 2 dias de antecedência acrescido do terço constitucional. Então tá bom, isso aí tem que ser bem claro. Isso aí. Vamos outra informação aqui, meu povo. Olha aí, ó. Joelho em X. Aí, cara, Ave Maria. Aumenta o risco de lesões. Esse aqui é o joelho em X, é? Isso. Ele aumenta o risco. Tem pessoas que já nascem com essa probabilidade, que o joelhinho já é meio assim, né? Então. Homens e mulheres. A gente tem o desenvolvimento da criança, ela passa por diversas fases. Ela vai realmente ter uma fase, ela vai nascer com o joelho mais ou menos alinhado, aí ela passa por uma fase que ele vai ser bem valgo, que é o joelho em X para dentro. Depois ela vai ter um joelho mais varo e depois ela entra em um equilíbrio. O que a gente tem, homem e mulher têm padrões diferentes por conta da bacia. Como a mulher vai gerar uma criança, ela tem uma bacia mais larga para poder gerar, ter o útero ali crescendo. Então a tendência nossa é ter um quadril mais largo e por isso o nosso joelho ele vai ser mais para dentro, que a gente chama de valgo, valgo fisiológico. É o saudável, normal. E o homem tem isso menos acentuado pela bacia ser menor. Característico nosso. Óbvio que tem mudança. Tem homem que tem um padrão. Normalmente homens são diferente. muito altos, né? Tem as pernas muito longas. Mas eu já percebi que tem uma tendênciazinha do joelhinho meio dar uma... Pra fora, é diferente. Não, assim, meio de X também. Então, não. A gente tem uma tendência em homem com valgo quando ele tem algum padrão hormonal que gera características no corpo um pouco diferentes. Ele chega mais parecido com o da mulher, é mais feminino. Então, o homem que tem mais cintura, que tem um quadril mais largo, existe padrões. Sim. E aí ele vai ter uma tendência a ter o joelho, sim, mais pra dentro. E aí, quando a gente tem um joelho, um valgo maior, que é um joelho em X, então, quando você tem aquele joelho que quase bate um no outro, você vai ter um desbalanço muscular. Então, você vai ter grupos musculares sendo estimulados errado, porque um vai estar sobrecarregado e o outro não, que deveria ser mais ou menos equilibrado para você não cair, não ter uma dor, uma sobrecarga em um compartimento do seu corpo. Então, a gente acaba tendo muito mais lesão. E no joelho, principalmente. E aí, a gente vai ter mais lesão de ligamento cruzado anterior, você pode ter mais lesão de menisco, você pode ter lesão de tendão mais fácil pela sobrecarga. Isso tem um tratamento sem fazer cirurgia? Dependendo, sim. Dependendo. Se for um caso logo visto, com uma alta demanda, paciente jovem, uma instabilidade articular franca, dando risco de queda, é cirúrgico. Não, depois vai ter que ser o cirúrgico mesmo, porque eu já vi muitas pessoas ter que meio que deixar o joelhinho normal depois, né? Tem cirurgias também, corretivas de ângulo mesmo. Só fica bom, doutor. Sim. É? A cirurgia, ela tem vários fatores para ela ter um bom resultado. O primeiro dele é ser bem indicada. Porque a superindicação cirúrgica,
também só vai levar a resultados desastrosos depois. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia. E o pós-operatório, 20% é o que a gente faz no intraoperatório, 80% é o paciente. Cirurgia plástica, cirurgia ortopédica, neurológica, o que for. Se o paciente não for comprometido com as recomendações de um pós-operatório, não vai adiantar. Sim. E não é só para aquele momento, né? Tem que entender que é para o resto da vida. Maravilha, maravilha. Tá vendo, gente? Então, cuidar das pessoas. Sua perna como é que é? Pra frente, pra fora, pra dentro? É normal. Mas não tem o contrário também? Tem as as pernas- pessoas que têm a perninha, É. parece um alicate, assim. E tem mulheres Jogador, assim, né? Da E tem rinite. mulheres. Mas é a mesma... Mulheres também. Sim, aí depende, aí já vai ter a mulher com, né, um desgaste articular, que aí vai entortando o joelho. Minha vozinha tinha a perninha assim arcada, que nem de cowboy. Da artrose. É, isso aí. E artrose, né? Então, Tadinho. mas aí também, nesse caso, a pessoa tem que Igual. fazer uma correção e tal. Mesma coisa, né? Pra não ter... Se ela já tiver sintoma, Tá. que tem, por exemplo, se a gente fizer uma panorâmica, que é um raio-x que pega da bacia até o tornozelo, em mim, na doutora, que também é mulher, a gente vai ter um valgo diferente. Diferente. A gente não vai ter o mesmo grau, mas são valgos aceitáveis. Agora, às vezes, em mim não está causando nenhuma dor e eu posso ter, 16 graus de valgo, que é um valgo acentuado. A doutora ter 14 e ter sintoma. Porque para ela tá sobrecarregando por causa do tipo de movimento, às vezes, que ela faz, do trabalho, posição que ela fica, o tipo de grupo muscular que ela trabalha durante o exercício físico dela, que ela dá ênfase. Não Então, tem. não vamos mudar isso, por favor. Show de bola, legal. Vamos aqui outra informação, minha gente. Ó, onda de violência em São Paulo. Vivemos situação muito grave. População tem razão de estar amedrontada? Claro que sim, né? São Paulo é uma cidade, uma grande metrópole. Parece que está crescendo cada vez mais, doutora, que eu não consigo entender esse fenômeno. Eu não consigo entender essa matemática, mas tudo bem, aqui é outra conversa. Agora, essa onda de violência está aumentando a cada mês, cada ano que passa. O que está levando? São vários fatores, a gente sabe, desde a questão econômica, política, mas na prática da vida, o que está levando a essas coisas, doutora? Bom, eu vou falar de um princípio que raramente as pessoas falam. Nós estamos vivenciando hoje o princípio da impunidade. Então, todo mundo pode cometer crime que acha que não vai ser punido. E, na verdade... Está muito brando, né? O que é o resultado do crime que ele fez. Tá muito brando. Por que nós estamos vivenciando isso? Porque em 1984 foi feita uma reforma no Código Penal desastrosa, onde Que ano foi, doutora? 1984. E aí a gente tem que puxar os congressistas daquela época. Né? Foi feita uma mudança no Código Penal, que 8 mudanças foram para piorar a situação do réu e 38 para beneficiar. Caramba. Então, imagina o que vem por aí. Primeiro, antigamente, não havia a possibilidade de sair com 1/6 da pena cumprida. Se cumpria, se fosse primário, metade da pena, e se fosse reincidente, 3/4 da pena. Hoje mudou. Nós estamos cumprindo 1/6 da pena e, no máximo, metade da pena para o multireincidente. Isso eu estou dando só um exemplo diante de tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Um outro fator é que, assim, a pena tinha a teoria da pena tem 3 formas de cumprimento da pena. Um deles é o da repressão. Já que você é do mal, eu te retribuo com uma pena mal por ser do mal. A segunda era intimidatório, que hoje nós não temos mais, que era a intimidação da pessoa que comete o crime no seguinte sentido: se você cometer este crime de novo, a sua pena será esta. Então, a pessoa já nem cumpria, porque já sabia que tinha outra pena. E aquele que não era criminoso também não cometeria o crime, porque em potencial ele é o educativo. Ele já saberia quanto seria de pena. Perfeito. Coisa que não existe mais. Então, hoje, nós estamos vivendo uma bagunça, e eu falo em bagunça jurídica mesmo, de 400, por exemplo, de 400 medidas para mudar a Constituição, nós temos uma só em relação a direito penal. Olha aí. Uma em 400. Você fala em tributário, você fala em previdenciário. E assim, a terceira, fatal.
Congresso não quer saber de mudança em relação ao direito penal. Que coisa. Então vem aquela bancada que é mais violenta, que é a bancada da bala, dizendo um monte de coisa, que só fica fazendo vídeo. Mas na prática não vai lá e fala assim, vamos fazer uma legislação para mudar isso? Então, quer dizer, no fundo é o seguinte, o eleitor tem que escolher quais serão os seus representantes. E como saber disso, né, doutora? Vendo as atitudes dos que estão aí. Porque a gente não tem um quadro onde a gente, como fosse um livro, deixa eu ver esse candidato aqui, e onde ele também está enquadrado, o que pensa. Então, a gente até tem. Acesso, né? Não, mas assim, mas até que ponto ali existe a veracidade? A Olha, gente sabe que tem uma coisa encoberta, por trás existe uma ideologia, o povo não sabe disso. Então, né? Enfim. Tem sim como saber. Vai lá no indivíduo que você votou, para senador e para deputado federal, e veja quantos projetos ele apresentou e do quê. Isso é fácil. Dá né? um Google, né? Dá um Google que você sabe quais foram os projetos e o que de fato ele apresentou. Então, eu estou falando de gente conhecida, eu não estou falando de gente desconhecida, não. Sim. Né? E ao final você faz um balanço se ele vale a pena ou não para ter uma reeleição. Enquanto nós não mudarmos o Congresso, que é quem faz as leis, o Senado, que é quem faz as leis, a gente não vai mudar nada disso. A senhora acredita que essa nova geração que está vindo, elas estão mais elas estão conseguindo fazer melhor essa leitura do que a nossa geração para trás? Não. Ou pior ainda? Pior ainda. Porque eu acho que hoje o que é muito atraente no mundo é aquilo que eu posso te dar para facilitar a tua vida, não é? Eu acho que é isso que as pessoas... Então a gente não está pensando mais, né? Não, desculpe, padre. A gente está pensando, a gente está com a ilusão de que o mundo é o da internet. Então é isso aí. Zero. Que eu acho que é isso que está comprometendo tudo, né, doutor? E criam-se mecanismos para soltar mesmo quem precisa ficar num sistema de ressocialização ainda. Então se criam remissões absurdas de pena, se criam também, além das remissões, que eu considero direito até a pessoa trabalhar e remir pena, eu não acho um absurdo, mas, por exemplo, o indivíduo que comete crimes gravíssimos são concedidas as liberdades provisórias em audiência de custódia. Mas a senhora consegue, rapidinho, a senhora consegue enxergar alguma esperança, alguma perspectiva do que a senhora vê hoje? Olha, pode estar brotando, que nem um jogo de futebol, estou vendo na base, lá está nascendo um menino, esse menino vai trazer uma alegria tremenda para o nosso futebol. Ou a senhora não vê nada? Não vejo nada. Nada? Não vejo. Olha, o que a doutora está falando aqui é grave, hein, gente? Eu acredito que se mudasse um pouco a nossa educação lá no berço, também, talvez começássemos a ter uma nova perspectiva na sociedade. Mas naquilo que ela está, no meio onde ela está, ela não está vendo nada. Não, porque você cria influencer. Porque no escritório cria... mesmo chega casos absurdos. Que você fala assim, gente, é impossível, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E, como ela mesmo está falando, nós temos uma legislação que ela está passando a mão na cabeça do infrator. Olha, eu trabalho há 40 anos no Ministério Público. Eu vivenciei o que era o cumprimento da lei e o que é o descumprimento da lei. Se me perguntarem nesse momento, que nem o padre perguntou, você vê alguma perspectiva de melhora? Não vejo. Não vejo. E com o Congresso que está, vejo menos ainda. Acho que estão implantando uma cultura da desordem atualmente. O Rogério teve uma situação, né, Rogério, de grave, de violência semana passada. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Se você sentir à vontade. Saiu também matéria em tudo quanto é lugar, então não tem nem como esconder. Eu estava na Avenida do Estado, nem te contei. Não. A Lili é minha amiga há 20 anos, né, gente? 2 indivíduos na moto, eu percebi que eles estavam seguindo o meu carro. Eu estava indo no shopping em Santana retirar meu passaporte que eu estava renovando. E num determinado momento eles entraram na frente do carro e o garupa começou a fazer sinal para eu parar, xingando e tal. Para. Eu falei, eu não vou parar, né? Eu buzinei, ele puxou uma arma na hora. É aquela situação, é meio segundo, você não consegue raciocinar. Então, eu acho que foi o reflexo, na hora, o nervosismo, eu joguei o carro em cima. Porque eu ando de moto, eu sei que moto, qualquer encostadinha, você vai pro chão. Eu joguei, derrubei a moto, derrubei os dois, saíram rolando lá e fui embora. E eu olhei pelo retrovisor e eu vi que quem vinha atrás também, ninguém parou. Mas assim, é um momento muito complicado, porque naquele momento você fala, bom,
um segundo a mais, talvez, que eu não tivesse reagido, ou eu tomava um tiro, ou eu teria que parar e poderia tomar um tiro. E isso assim, em plena luz do dia, 4, 5 horas da tarde. E na hora, nossa, a cabeça fica, né, a milhão, a adrenalina e tal. E aí depois que passa, você fala, bom, Deus me livrou, né? Obrigado, Mas Senhor. aí você fica pensando, será que também machucou os caras? Vai, um exemplo, né? Exatamente. A gente fica sempre numa dupla contramão. Será que... Eu me livrei, mas será que o cara não bateu a cabeça, não fraturou, não caiu duro no chão? Na hora... Não, tipo assim, aí vem aquela... Eu e ela, nossa Aí vem aquele bem feito, ou não, não é bem aconteceu feito. isso comigo também. Foi isso que eu fiquei um pouco chateado. Domingo aconteceu comigo também. Depois Foi um do carro e meu uma último moto. O carro da assalto, frente parou, Não dá. eu ser obrigado a parar atrás dele e a moto veio pela calçada. Só que eu entrei pela contramão, o carro parou, eu estava numa distância que deu para mim jogar o carro, entrei pela contramão e o motorista veio atrás, mas aí como o meu carro é um pouco potente, aí deu para mim despistar. Você saiu E assim, o problema maior é que, além de você ficar com essa sensação, né, de desconforto, de medo, de pânico, de etc., o trauma do negócio, você ainda fica, porque eu fiquei com prejuízo, meu carro amassou a frente, então eu vou ter que arcar com isso. Então, né? Gente, Por aí... conta do que a doutora falou, porque sabe que ele vai roubar, porque ele sabe que nada vai acontecer. O dia inteiro. Pois é. O dia inteiro. Aí, gente, triste ouvir isso, né? A gente tinha que ter um Carro blindado. programa inteiro só para falar de talvez um caminho para a gente ver de melhora. Verdade. Mercado de luxo cresceu, quanto? 477% em valor de marca nos últimos 20 anos. E tá crescendo mais, hein? Você sabe que o mercado de luxo... O que é o mercado de luxo, O Rogério? mercado de luxo são as marcas famosas, luxuosas, tanto de produtos quanto de serviços. O mercado de luxo, na verdade, ele se estende para todos os setores. Por exemplo, hotelaria. Então, você tem o hotel comum, e tem os hotéis de luxo, que são 6 estrelas, aquela coisa toda. Você tem a área de joias, a área da mulher, principalmente as bolsas, né? Que as mulheres amam, os sapatos. O vermelhinho lá, que eu não lembro o nome. Jamais. A doutora, Vou botar. ela sabe. Então, assim, esse é o mercado de luxo, que produz esse conteúdo diferenciado, exclusivo, com a mais alta qualidade. É óbvio que, né, a gente não pode negar que produto de luxo ele tem, sim, o diferencial, né? Senão não justificaria o valor que é cobrado. Embora determinados produtos não justifica. Mas certeza. aí é a questão da exclusividade. Igual carro. Vamos comprar uma Lamborghini, né? O último modelo, eles fabricam 10 peças. Sim. Só quem tem muito dinheiro vai comprar. E esse mercado, ele vem crescendo, né? 477% nesses últimos 20 anos. Em 2024, ele movimentou mais de 98 bilhões. Meu Deus do céu. E agora, 2025 já passou de 100 e agora a expectativa é que até 2030 seja na casa dos 150. Qual é o público que busca isso? É esse público que quer ter a experiência do negócio e a exclusividade. Mas não necessariamente é um público rico. Sim, não necessariamente, mas aí é que tá. Nem sempre. Existe o público rico, que ele quer viajar e se hospedar no Hotel 5 Estrelas, Isso, que ele quer comprar a bolsa da marca X lá, ou o sapato, ou a roupa, seja lá como for. E existe o público que não é tão rico, mas que se esforça também... Ele quer ter esse diferencial. Para adquirir um produto ali daquele, né? Perfeito. Porque aí também depende muito, quando a gente fala em rico, é muito relativo, porque às vezes a pessoa consegue comprar um produto lá de, sei lá, 50 mil reais, né? Porque Fala, às vezes hoje tem um outro plano de família, né, Rogério? Por Exato. exemplo, o cara é sozinho, eu não tenho filhos, eu não sou rico, mas eu consigo hoje meio consegue. que entrar nessa esmera aí. Exatamente. Você não vai conseguir no alto luxo, que aí eu vou comprar um helicóptero, um avião, Sim, né, um barco. Mas é interessante, Enfim, né? esse tipo de coisa. Mas, a não ser que É o comportamento se da você fosse o sociedade, sheik de Dubai, você conseguiria. Não precisa ser sheik de Dubai, não. Eu queria dar uma informação. Fala. O PCC movimentou este ano mais de 166 bilhões. Meu Deus do céu. Bilhões, não é milhões. E todo mundo que vem junto com ele. E tem a classe média que está buscando ali aquela aceitação, que também acaba embarcando no mercado de luxo, né? Para buscar aquela aceitação, aquela autoafirmação. Isso, exatamente. E aí,
Com isso, óbvio, como a doutora falou, aliás, talvez parte desse crescimento está atrelado. Não Com certeza. Ela que falou, não sou eu. Não, eu tô falando com provas. Com provas. Mas é isso, aí dá esse crescimento. E aí, óbvio, né, o mercado movimenta e fala, olha, cresceu. Sim, mas a que custo, né? E as prioridades, né? Porque às vezes as pessoas não podem ter acesso àquele mercado, mas ela quer estar na festa com aquela bolsa. É aquilo que eu falei, né? E ela vai fazer aquilo. E a gente, que rica mudou. Pena que o nosso programa já terminou, o tempo acabou, esgotou. E eu estou muito feliz que vocês vieram aqui hoje. Pena que foi curto para ouvir cada um de vocês, estava muito bom. Olha, final de semana tá aí, né? O Natal tá chegando, semana que vem já é Natal, viu, minha gente, tá? Vamos lá, todo mundo aí dá tempo de confessar, vai na missa, se prepare, tá bom? É isso aí. Eu agradeço a todos vocês, querido Rogério, tamo juntos aí, ó, seus contatos estão aí, isso é espetacular. Você é meu amigo do coração. Bom, doutora Eliana, me apaixonei no bom sentido pela senhora, muito viu? obrigada. Obrigado, que Deus abençoe, tá? Amém. Minha querida doutora Juliana, mais uma vez, como sempre, maravilhosa. Doutor Gilberto, você vai voltar, né? Sempre volto, sou sempre aqui, né? Muito querido, tá? Obrigado, hein? Gente, que Deus abençoe você, a sua família, todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Até mais. olha, ó, conheço essa música aí.